tarde, tudo bem com vocês? Bom, a semana 1 do PET 3 traz um gênero que nós já estudamos no início do ano, que é o gênero textual notícia, certo? Então, nós vamos fazer uma pequena revisão, né? Acredito que vocês devam lembrar. E depois vou fazer a leitura das perguntas e uma breve explicação, para que vocês possam fazer atividade para facilitar para todos e ter entendimento, certo? Então, aí eu trouxe as características da notícia. Então, a notícia, ela é um texto de cunho informativo, né? Ou seja, ele informa, né? A intenção é informar. Ela trata de fatos reais, atuais e cotidianos. Esses fatos reais seriam fatos que realmente existem, certo? Não fictícios, inventados, criados. Texto em terceira pessoa, impessoal. Então, nós sabemos que ele fala em terceira pessoa, né? Não, por isso que ele é impessoal. Não é nem na primeira pessoa do plural e nem na primeira pessoa do singular. É na terceira pessoa ou do plural ou do singular. Sabemos que a terceira pessoa é ele ou ela, ou eles ou elas, certo? Texto descritivo ou narrativo. Então, ou ele é um texto descritivo que descreve algo, ou ele é um texto narrativo que narra um fato, certo? Ele pode ser dessas duas formas. Ele é um texto relativamente curto, né? Diferente da reportagem, que é um texto maior, que a gente estudou, tem mais dados, mais informações. Então, a notícia é um texto curto. Texto veiculado nos meios de comunicação. Nos meios de comunicação seriam onde ele foi publicado a notícia. Por exemplo, pode ser os jornais, as revistas, os sites da internet, né, que informam os canais. Enfim, vários veículos ou meios de comunicação. A linguagem da notícia, ela tem que ser formal. O que seria a linguagem formal? Nós já conversamos. É aquela que está dentro da norma culta da língua, né, e obedece às regras da gramática da língua portuguesa. Clara, ou seja, não adianta o autor ficar floreando, né, inventando coisas. Ele tem que ser claro e objetivo no que ele quer informar. Bom, para a gente entender uma notícia, a gente primeiro tem que entender a diferença entre fato e opinião, certo? Então, fato é informação a respeito de um acontecimento real, inquestionável e possível de se comprovar. Então, por exemplo, é uma coisa assim que realmente aconteceu e que a gente tem como comprovar que aconteceu, né? Ela citou o exemplo da bolsa, né? Então, a gente sabe que um fato seria que a bolsa é forma quadrada e azul. Isso aí não tem como contestar, porque a gente está vendo que ela é assim. A opinião seria as opiniões sobre a bolsa, se ela é feia, se ela é bonita, se ela é útil, se ela é grande, se ela é pequena. Então, isso seria opinião. Opinião é a interpretação do fato sobre o ponto de vista de alguém. É questionável e não comprobatório. Então, a opinião ela pode ser questionável, porque cada um tem a sua. E também não tem como eu comprovar, porque eu não estou vendo isso. Isso aí é a minha opinião, ou a opinião de outra pessoa. Bom, alunos, agora nós vamos ver a estrutura da notícia. Então, nós temos uma pirâmide inversa, né? No início da pirâmide seria a manchete, o título. Depois, no primeiro parágrafo, né, a lead, o que aconteceu, quando, como, onde, porquê, com quem. Seriam as informações que deveriam conter esse primeiro parágrafo. Depois do segundo parágrafo, outras informações que o jornalista ou quem escreveu a notícia julgar necessárias. No terceiro parágrafo, outras informações caso ele queira estender um pouco mais a notícia, mas ele pode colocar outras informações para complementar o fato. E no quarto parágrafo, ele vai fechar o texto, certo? Sempre de maneira impessoal, né? Fazendo o relato. E embaixo a autoria e a data. E com a questão 1, né? Que é o primeiro texto, né? Que é uma notícia sobre os pinguins, né? Que estão sendo encontrados nas praias de Florianópolis. Então, aí tem algumas perguntas de interpretação sobre a notícia.
mas baseado naquela estrutura que eu li para vocês agora. Então, ó, a letra A. O que fato está sendo noticiado? Então, o que está sendo noticiado nessa notícia? B. Em que local o fato noticiado ocorreu? Então, aqui ele informa onde está acontecendo o fato. C. O que motivou o acontecimento dos fatos noticiados? Por que esses fatos que foram escritos está acontecendo? Por qual motivo? Letra D. Qual a linguagem utilizada na notícia? Lembrando, né, que eu falei para vocês que a notícia ela tem que ser escrita com uma linguagem formal, né, obedecendo a norma culta da língua portuguesa, certo? E deve ser impessoal. O que seria ser impessoal? Não ter a opinião de quem escreve, certo? E qual a relevância desse tipo de notícia e por quê? Então, quando o jornalista escreveu essa notícia e publicou no veículo de informação, seja ele um site, uma revista ou um jornal, qual que era a intenção? Né? De dizer às pessoas que está acontecendo, encontrando os pinguins, falar sobre meio ambiente e levantar várias questões sobre isso, né? Ou alertar. Então, tem um motivo. Então, vocês vão ler e vão colocar para mim qual é. Bom, a questão 2 seria a comparação de duas notícias, certo? Então, no texto 1, a gente tem uma notícia que ela foi narrada. Então, foi narrado um acontecimento, né? Uma pessoa narrou um acontecimento na casa de uma senhora referente a uma tragédia com a dengue, envolvendo a dengue, o mosquito da dengue, a proliferação, sobre isso. E no texto 2, nós já temos uma reportagem, né? Mais embasada, né? Que tem muitos dados de um órgão confiável, né? Que pode ser comprovado. Tem uma linguagem técnica, descreve dados, tem números, né? E é um texto descritivo, e o primeiro é narrativo. Então, a diferença entre os dois seria essa. O primeiro, a porcentagem de comprovar é menor, bem menor. Agora, o segundo, por ser um lugar de confiança, né? Que foi publicado, por ser embasado em uma linguagem técnica, a gente pode ver aí que tem a palavra Aedes aegypti, tem uns dados científicos, dados de porcentagem, então a gente percebe que é um texto, né, mais embasado. Então, esse é mais fácil de ser comprovado, certo? Então, a diferença entre os dois seria essa. As perguntas do texto 2, certo? Da questão 2, né, que seria a comparação entre os dois textos. Então, nós temos aí a letra A, B, C e D. Então, tá perguntando qual o assunto tratado nas notícias. Então, vocês vão falar sobre o assunto tratado nas duas notícias. A narrativa, né, da senhora, e também a outra embasada nos dados. Letra B, qual o objetivo principal das notícias? Então, aí vocês vão analisar qual que é o objetivo de cada uma, né? O que o jornalista ou o escritor quis ao escrever as notícias? C, qual a semelhança entre elas? Aí, no caso, seria a questão que está falando do Aedes aegypti, da dengue, né? Qual das duas notícias transmite mais confiabilidade? Confiabilidade é mais confiança, a gente pode comprovar, né? Procurar o lugar de onde foi retirada, ver se é verdade, se os dados são comprovados, se teve um estudo, né? Então, essa seria a resposta da D. Antes de eu começar a falar sobre a questão 3, né, o texto da questão 3, eu vou falar um pouquinho sobre o sensacionalismo. De acordo com o dicionário Michaelis, sensacionalismo significa o uso, feito, divulgação de notícias exageradas ou que causem sensação, que choquem o público sem nenhuma preocupação com a verdade. Então, esse sensacionalismo acontece muito entre os artistas, né? Notícias sobre artistas, sobre emissoras, em geral. Então, é quando um jornalista ou um jornalista, a redação de uma revista ou de um jornal, pega uma notícia e ela muda os fatos reais. Ela escreve coisas que não são verdadeiras, certo? Sobre aquela notícia, a fim de ganhar
fama, a fim de ter muitos leitores e ter acesso a essa notícia, certo? Então, isso seria o sensacionalismo. Bom, aí, na questão 3, a gente vai observar, né, esse comentário feito por Maísa no Twitter. Então, ela usou a rede social e fez esse comentário. A partir daí, a revista Caras, né, pegou o comentário que ela fez e criou uma reportagem, certo? Fez uma reportagem, escreveu uma reportagem e ela colocou de uma forma errônea, né? Não colocou de uma forma certa, da forma com que foi falado pela artista. Então, aí o que aconteceu? Ela mudou a versão, né, que foi falada pela Maísa. E com isso gerou muita polêmica, certo? E aí teve, né, problemas para Maísa, que teve comentários maldosos e sofreu vários problemas aí por conta desse comentário, por conta da publicação da revista. Aí, na questão 3, A, B e C são as perguntas. Aí tá perguntando o seguinte: o que foi noticiado nesse texto? Então, aí o que foi noticiado, vocês vão olhar o primeiro textinho lá em cima, que é o texto da Maísa. O que foi noticiado lá? Aí a letra B. A revista Caras teve uma atitude ética em relação à publicação? Não tenho voz? Por quê? O que é ter uma atitude ética? Né? Falando de jornalismo, de revista, de notícia. Ter uma atitude ética é publicar fielmente o que aconteceu e o que a artista disse ou de quem ela está noticiando, né? Não, ela não teve, né? Porque ela criou uma outra história, desviou o que ela falou, né? Mudou o sentido do que ela quis expressar com o que ela tinha falado. Então, ela não teve essa atitude ética. A letra C. Qual deveria ser o papel dos veículos de comunicação ao noticiar fatos? Então, o papel deles deveria ser publicar fatos reais e atuais, certo? Corretos, não prejudicando as pessoas que estão envolvidas, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, por isso que é chamado esse sensacionalismo, que seriam todo mundo sensacionalismo vem da palavra sensação. Então, se uma revista vai lá e publica um fato e distorce os fatos para chamar atenção, ela vai ser a sensação, porque todo mundo vai ler, todo mundo vai entrar no site para ver. Então, é essa a intenção, né? Ter esses acessos dos leitores. Então, por isso que acontece essa mudança, essa distorção dos fatos. Então, não deveria ser dessa forma, né? O correto, né, com ética, deveria ser isso, publicar fatos reais, né, que pertencem àquilo realmente que aconteceu. Não mudar a versão dos fatos.